O que nós vamos trabalhar de conteúdo hoje, né? Então, hoje nós iremos trabalhar 2 conteúdos principais. Formação de hábitos e rituais e o poder do reforço e da punição no autoconceito, que eu até antecipei um pouquinho, alguns minutinhos, tá bom? Então, hábitos e rituais, e aqui eu vou dar um livro para vocês na área de hábitos, e o poder do reforço e da punição no autoconceito. Na verdade, não apenas o poder, mas a influência de reforço e de punição na mudança da autopercepção, do autoconceito, tá bom? Vamos lá, então. Então, quando nós falamos de hábitos, nós definimos, né, os nossos hábitos ao longo de toda a nossa vida, né? Na vida de todos nós, desde o momento em que nascemos, nós temos os nossos hábitos estabelecidos. Definição de horário de alimentação, o horário de sono, o horário de higiene, o horário da escola, né? E assim sucessivamente. O quanto, né, na educação infantil, nós observamos a importância. Deixa eu tirar. Só um minutinho, pessoal. Vai ficar essa coisa chata do Telegram aqui. Então está apagado. Então, nós temos, enquanto seres humanos, a necessidade do estabelecimento de hábitos. E o que são hábitos? Então, os hábitos advêm de um loop, de uma repetição de um comportamento. Então, escovar os dentes após as refeições, colocar pijama para dormir, comer com determinados talheres, são exemplos simples de hábitos. Fazer uma caminhada, né, fazer uma corrida, praticar em determinado horário, determinado esporte, são hábitos. Então, dessa maneira, acordar, vestir-se, dirigir, olha um hábito, né? Acordar, tomar um banho, vestir-se, dirigir-se até o trabalho, ou dirigir mesmo até o trabalho, chegar no trabalho, estacionar o carro, tomar um café, ligar o computador, etc. São hábitos formados pela repetição que fazem parte da rotina no trabalho. Então, são importantes para a nossa própria organização, para a nossa produtividade. E aí eu queria que alguém abrisse o microfone e fizesse uma relação entre a pandemia e os hábitos. Alguém poderia relacionar um pouco esse tema? Alguém poderia compartilhar aí um pouquinho disso? Abrir o microfone e falar, principalmente no início da pandemia, né? Parece que o Daniel vai falar um pouquinho. Vamos lá. Então, professor, é mais porque com a pandemia a gente teve que adquirir novos hábitos, né? Tanto o Certo, fato de usar máscara, esse negócio de álcool gel, correto. enfim, o povo lembrou que tem que lavar a mão, essas coisas. Então, tipo assim, devido à pandemia surgiram muitos hábitos e também a gente deixou de praticar certos hábitos. Por exemplo, pô, jogava bola, Correto. praticava esporte muito regularmente. E com a pandemia eu tive que dar uma segurada em relação a isso e tudo mais, enfim. Uhum. Correto. Olha só, Pedro, você gostaria de falar um pouquinho a respeito? Muito obrigado, viu, Daniel? Gostaria de falar um pouquinho a respeito disso também? Você escreveu aí a quebra de novo de todos os hábitos, né? Ah, tá sem microfone. Ok, então nós temos esses 2 aspectos, né? Tanto levantado pelo Pedro quanto falado pelo Daniel. Nós tivemos novos hábitos, né? Então tivemos que a utilização do álcool, usar máscaras, e alguns desses hábitos, inclusive,
né, vieram para ficar efetivamente, né? Mas perceba que eu gostaria de falar no ponto que o Pedro nos apresentou aqui também. Perceba que tínhamos um hábito de trabalho. Boa parte dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores em que o trabalho permitia o trabalho remoto, tiveram que se adaptar. Né? Num primeiro momento, o que se achou? Eu vou conseguir tudo, pode ficar tranquilo, vou estar em casa e eu vou conseguir, né, fazer tudo, vou conseguir desempenhar. Mas perceba que muitas vezes em casa, você até tinha, né, uma estação local de trabalho, mas que ocorria pontualmente. Então você teve que transformar um ambiente do seu lar em um ambiente de trabalho, né? Então, muito o aspecto da rotina que você tinha no seu trabalho, né, foi retirado. Então, o fato de ir ao trabalho, de se deslocar, de trocar, né, comunicação com outros colegas a respeito de uma questão técnica ou de um parecer ou de, enfim. Então, existem relatos, né, em que o prejuízo relacionado à produtividade, né? Ou se não houve a queda de produtividade, talvez eu tenha conseguido até ter uma produtividade maior em um primeiro momento, mas as consequências danosas da pandemia. Porque aí o trabalhador passou a não separar mais o que é o trabalho do que é a sua vida no lar, ou a sua vida com seus filhos, matrimonial, de relacionamento, e assim sucessivamente. Né? Houve uma invasão de um ambiente pelo outro. Né? Então nós vimos isso claramente na pandemia. E a necessidade, tal qual Daniel nos expressou, de elaborarmos outros hábitos. Então eu tive que também transformar, né, além de fisicamente o meu ambiente de trabalho, alguns hábitos. Então agora, né, para quem teve o teletrabalho, eu tive que, né, as pessoas no teletrabalho tiveram que criar hábitos também, né, quanto a horários. Qual foi uma reclamação presente em quase todos nesse período de pandemia? Que o trabalho aumentou. Justamente porque não houve esta separação entre o que era trabalho do que era a minha vida fora do trabalho. Então, graças à tecnologia, né, nós levamos muitas vezes o nosso trabalho para todo local. Então, os relatos são dos mais diversos. Então, perceba que também no ambiente de trabalho nós temos hábitos ali estabelecidos. Né? Nós temos hábitos que moldam o nosso comportamento. Então, a formação dos hábitos, muitas vezes, vem cercada de um outro elemento do nosso estudo aqui, que são os rituais. Carlos, o que é o ritual? O ritual, ele também é uma repetição, então ele também tem o elemento de repetição. Mas o que ele se difere? É que dentro desta repetição, eu vou atribuir uma dimensão simbólica a essa repetição. Então não tenha dúvida que isso será tema da nossa prova. Anote isso aí. Eu tenho que saber a diferença entre hábito e ritual. Ambos têm uma repetição. Porém, enquanto o primeiro, esta repetição, ela se dá do modo automático, no segundo, mesmo que ela seja automatizada, eu atribuo a esta repetição um valor simbólico. Esse valor simbólico, ele pode me acalmar, ele pode me energizar,
E assim sucessivamente. Existem, por exemplo, palestrantes que antes de entrar no palco, ele tem um ritual para se energizar, né? Para ele poder, né, entrar já a 1000 por hora junto à sua plateia. Então, ali ele tem um ritual, ou uma oração, ou alguns saltos, ou alguns gritos, enfim, ele tem uma série de comportamentos que ele repete a cada palestra que ele vai dar, que constituem uma ritualística, em um ritual que me permite conectar ainda mais com o que eu vou fazer. Então, se os hábitos são importantes para gerar um comportamento, os rituais ainda mais. Porque o ritual eu atribuo um simbolismo a este hábito. Então, toda vez que eu atribuo um simbolismo a este hábito, ali eu tenho um ritual. E nós, né, a nossa sociedade ocidental, a sociedade oriental, ela está composta por uma série de rituais. Por exemplo, me informe um ritual no ambiente universitário. Alguém poderia? O trote? O trote, né? Então, o trote é uma ritualística, né, que quer, né, mostrar para os calouros que ali nós temos uma mudança de fase, né, uma mudança de etapa em nossas vidas. Agora, muitas vezes, quando este ritual vai perdendo o seu simbolismo para uma influência da sociedade para a instituição ou da instituição para a sociedade, este ritual também pode desaparecer, né? Então, talvez na nossa sociedade, um pouco deste ritual do trote tem perdido o seu valor, né? Tem perdido a sua razão de ser, a sua importância simbólica, né? Bem, então, ritual é isso. É uma repetição, assim como o hábito, mas que eu acrescento uma dimensão simbólica a tal dimensão. Ir trabalhar todos os dias é um hábito que pode se tornar um ritual quando ele passa a significar para a pessoa algo de dedicação, algo vinculado a respeito. Então, eu estou atribuindo um valor a este hábito. Então, uma frase de efeito ligada ao trabalho, né? Então, trabalhar dignifica o homem. Então, eu posso atribuir um valor ainda maior a este hábito de trabalho. Eu posso extrapolar a dimensão de apenas ir trabalhar. Isso é necessário, pessoal. Isso é necessário para que possamos ainda mais ter um engajamento com os nossos colaboradores, ter um senso de propósito dentro da nossa organização. Então, assim como os hábitos, os rituais também são importantes dentro das nossas organizações. Alguém poderia citar um ritual da organização em que trabalha? Alguém poderia dar um exemplo? Eu vou apresentar alguns mais à frente, mas eu gostaria de ouvi-los também, até para não cansá-los tanto. Alguém poderia dar um exemplo de um ritual lá que a empresa tem? Lembrando que é um hábito, é uma ação, um comportamento que se repete, que eu, né, atribuo uma dimensão simbólica. Devocional às segundas, Jéssica. O que é feito? Momento de oração e de reflexão. Ok. Então, é um hábito que se transforma em um ritual porque eu estou vinculando a um simbolismo do divino, né? De algo que extrapola apenas a materialidade. Amanda, nós fazemos ginástica todo dia de manhã. Então, um ritual, um hábito que é vinculado a um simbolismo. Qual é o simbolismo? Uma vida saudável. Né?
O Elias fala que ele é militar e todos os dias entramos em forma para início e término do expediente. Então, sem dúvida, né, Elias? É um exemplo de além de um hábito, uma ritualística em que nós estamos atribuindo a importância da disciplina, né, para o militarismo. É claro que em algumas regiões o militarismo é ainda mais forte, né? Se a gente observar, por exemplo, sair do estado de Goiás e irmos, por exemplo, ao estado de Minas Gerais, o militarismo ele é ainda mais rigoroso do que o militarismo aqui no estado de Goiás, né? Pois bem, então, qual é o simbolismo que eu estou passando ali, né? A importância da disciplina, a importância da hierarquia, porque parte do pressuposto que o trabalho que ali é realizado, os hábitos necessários para a execução deste trabalho, a questão da disciplina pode significar a vida ou a morte desse trabalhador. Então não é uma questão, para quem está de fora e não entende o contexto militar, pode achar que aquilo é uma bobagem, que aquilo é uma ação desnecessária. Porém, para quem está dentro, percebe que aquilo pode significar a vida ou a morte, né? Então é algo fundamental dentro do contexto, né? Mas vamos lá. Professor, eu vou ficar sem internet, mas já estou chegando. Ok, Brenda, ok. Vamos ter aí mais uma meia hora de aula, tá? Deve dar tempo. Meia hora, 20 minutos, mas está registrado que você participou aqui. E aí, vamos falar um pouco mais dos hábitos, né? Alguém pode, né, constatar a partir da seguinte pergunta: Carlos, por que nós mudamos alguns comportamentos temporariamente? E este comportamento não vira um hábito? Alguém poderia dar um exemplo de uma área em que a gente até muda o comportamento, mas esse comportamento é um loop de uma semana. Depois nós, muitas vezes, abandonamos. Academia, né, Pedro? É verdade, academia. Algumas pessoas pagam academia um ano sem ir, né? Então tem uma mudança de hábito que talvez ele fez por uma semana, academia, começo de ano, leitura, aí também não, né, professor? Eu já paguei um mês e fui só um dia. Pois é, Pedro. Pois é um absurdo, né? Pessoas que fazem isso, não sei quem faz isso, é um absurdo. Devido exclusivamente pela falta da disciplina? Não, calma, Eliabe. Não apenas isso. Nós vamos ver pelo livro que eu vou dar para vocês. Eu acredito que seja porque quer dar um passo maior do que a perna. Também. Mas tanto Eliabe quanto Pedro falaram de método. Método. Então, eu tenho métodos que vão ajudar eu ter uma disciplina maior. Ou eu tenho métodos que vão me ajudar a dar um passo compatível com o tamanho da minha perna. Mas não é só isso, viu, Pedro e Eliabe? Existem momentos que, mesmo tendo uma disciplina, eu sou disciplinado, e mesmo você colocando aquele método, aquele passo a passo, dentro de algo que eu consigo. Você observa que, por exemplo, eu sou disciplinado em determinada área, em outra área eu não sou disciplinado. Então nós vamos verificar que tem uma camada, Eliabe, Pedro e demais colegas, mais profunda ainda. E nós vamos citá-la aqui, né? Nós vamos desvendar um pouco o segredo. Por que que o hábito... Por que que eu não adquiri o hábito? Então é um elemento valiosíssimo, tá bom? Vamos lá. E aí, esse autor, James Clear,
que é o livro que eu vou dar para vocês hoje, né? Eu ainda não postei lá, estava esperando só a aula acabar e eu vou postar para vocês. No ano de 2019, eu tive contato com esse livro no final de 2020. Esse livro, Hábitos Atômicos, então eu já postei. Beleza, Pedro, então é isso. Ótimo, então não preciso nem postá-lo de novo. Eu pensei que eu tinha postado O Poder dos Hábitos. Ele estava no carrinho da Amazon aqui. Você já ia comprá-lo, né? Beleza, então não precisa não. Já dei ele para você. Um best-seller, né? Tá bem bacana esse livro. Então, no livro, ele nos fala, o Pedro sabe disso, ele fala de 3 camadas. Nós temos a camada de resultado. Ela é útil? É útil. Mas se eu focar só no resultado, eu posso me frustrar. Sabe por quê? Porque os resultados, nem sempre o resultado final que eu quero, eu alcanço num lapso temporal da minha expectativa. Então, e o livro vem nos falar isso, né? Eu posso estabelecer pequenos hábitos e comemorar essas pequenas vitórias, porque ele fala de hábitos atômicos. Às vezes o indivíduo acredita que a mudança ela vem, né, de uma maneira abrupta. Né? Eu dormi um péssimo jogador e acordei um ótimo jogador. Vou te dizer de tênis de mesa, por exemplo, que é o esporte que eu pratico há mais de 20 anos. Então eu dormi ruim e acordei bom? Não. Né? São vários anos praticando esporte, treinando por várias horas. Né? Agora, mesmo nessa perspectiva, as mudanças elas foram graduais. A evolução ela foi aos poucos. Mas voltando aqui, muitas vezes eu quero mudar um hábito ou adquirir um hábito e eu foco no resultado. Então eu quero o emagrecimento. E aí eu foco, eu quero emagrecer, eu quero ter, né, o resultado. Qual é o resultado? Um abdômen definido. Isso é focar no resultado. Porém, se eu focar no resultado e não for para camadas mais profundas, sobretudo essa daqui, ó, sabe o que acontece? Se eu não mudar, né, a minha identidade, e aí você pode chamar isso da forma que você quiser. Né? Tem uma palavrinha que começa com M, que eu não vou citar aqui porque ela já encheu a paciência nossa, né? Mas alguém vai pôr no chat aí. Mas se eu não mudar a minha identidade, o autor chama de identidade. Não adianta eu focar em resultado. Sabe por quê? Eu vou me autossabotar. Sim. Na primeira oportunidade, eu não estou indo na raiz, né, que é a mudança de identidade. Bem, muitas vezes eu foco no método, no processo. O que é focar no processo? Eu pergunto, né, por exemplo, vamos lá, para Rayane. Rayane, qual a melhor dieta que tem? Aí a Rayane vai falar, Carlos, professor Carlos, eu tenho uma dieta cetogênica e ótima. É um método, é um processo. Essa dieta cetogênica, ela pode ser ótima se eu tiver uma identidade vinculada a isso. Caso contrário, será uma dieta que eu vou fazer um mês. Eu vou seguir esse processo por um mês, mas vou abandoná-lo logo, logo. Porque eu não adquiri uma identidade saudável. A partir de uma identidade saudável, eu vou buscar processos que as pessoas saudáveis fazem. E aí, a partir da execução desses processos, os resultados virão normalmente. Eu devo medi-los, sem dúvida. Nós, gestores, sabemos, quem não mede, não gerencia. Eu tenho que ter indicador, eu tenho que ter medição. Mas eu não começo com a medição. Eu começo com a essência, que é o que você quer ser. Né? Qual é a sua identidade?
E aí eu posso reforçar essa identidade. Eu posso encandecer esta identidade. Aí já não é o livro Hábitos Atômicos. Mas como que eu posso encandecer essa identidade? Me inspirando em pessoas que já têm essa identidade. Participando de grupos que um incentiva o outro a ter essa identidade. Então eu quero praticar o ciclismo. Né? Se eu falar assim, olha, eu quero praticar o ciclismo, e aí eu quero andar 10, eu quero pedalar 10K, quero pedalar 10 quilômetros. E aí eu pego a minha bicicleta e vou pedalar os 10 quilômetros. Para pedalar os 10 quilômetros, eu vou usar a bicicleta X, né, que é o processo, vou andar no parque próximo à minha casa, à minha residência. Mas perceba que eu não estou trabalhando o que eu quero efetivamente ser, a minha identidade. Se eu focar nesses elementos, o que acontece? Eu não conseguirei alcançar o resultado e eu serei mais um a transformar a minha bicicleta, se for em apartamento, em um depósito de roupas ou de alguns itens que ficam em cima da bicicleta. Se for em uma casa, em um item deixado de lado, jogado ao canto. Porque eu não trabalhei o elemento identidade. Vamos avançando aqui para nós entendermos. Isso aí, pessoal, eu posso exemplificar com vários outros. Por exemplo, a empresa ela quer ter um certificado ISO 9001. Vamos falar do indivíduo, não. Vamos falar da empresa. Ela quer ter um certificado de qualidade. Então, ela quer certificar o seu sistema de gestão da qualidade. E aí ela usa os métodos. Qual método que ela usa, cara? Ela contrata o método do professor Carlos. Mas a empresa tem que entender, isso aqui vale ouro, pessoal, isso aqui vale muito esse conselho. A empresa ela tem que entender que ela tem que modificar a cultura dela, o conjunto de crenças, de valores que ela possui. Se ela não fizer isso, sabe o que vai acontecer, pessoal? Ela talvez até consiga ter o certificado ISO, mas com processos altamente dolorosos, porque são processos que não fazem parte da rotina dela. Embora toda a mudança inicialmente passa por processos dolorosos. O problema não é que o processo é doloroso porque não faz parte da cultura dela. O problema é que a organização, por não mudar a sua identidade, o que acontecerá? Esse novo processo, esse corpo estranho dentro da organização, será expelido em pouco tempo. Ela vai abandonar esses novos processos e voltar aos processos antigos. Sobretudo quando o consultor for embora da empresa. Porque enquanto o consultor estiver ali dentro, a gente tem um resultado, a gente tem uma meta para alcançar, a gente precisa do certificado. Faça esse processo, olha o modelinho aqui pronto, faz esse outro processo, olha o modelinho pronto, vamos fazer uma reunião, eu vou dar um treinamento para vocês. Quando está ele ali instigando a certificação, ótimo, a coisa até anda. Quando este consultor sair da organização, porque uma hora ele sai, esse projeto ele dura de 1 ano a 1 ano e meio, né? Então, quando esse consultor sair, o que acontece com o projeto? Cai. A empresa esquece que ela é certificada. E sabe quando que ela vai lembrar que ela é certificada? Há 3 meses da próxima auditoria de recertificação. Quando o auditor ligar para a empresa e falar: olá, empresa, quero falar com o representante da qualidade aí. O representante da qualidade, vamos marcar a nossa auditoria de recertificação. O quê? Meu Deus. Aí é aquele Deus nos acuda. E aí fica quase que insuportável ter um sistema de gestão da qualidade. Porque a empresa vai ter que criar em 3 meses treinamento que não criou, aperfeiçoar procedimento que não melhorou nada, ter que inventar relatórios que não existiram, ter que criar uma situação para continuar certificada. Quase que insustentável. Quase que coisa para maluco. E aí muitas pessoas dizem, poxa, trabalhar numa empresa que tem ISO é péssimo. Por quê? Porque a empresa não preocupou em mudar a sua identidade.
em mudar valores, crenças, aspecto cultural. Então ela fez o verniz, o batom, que está por fora, a maquiagem, mas a essência ela não modificou. Isso, pessoal, não é papo de autoajuda. Esse livro, né, Hábitos Atômicos, não é um livro papo de autoajuda. O que eu estou falando aqui não é papo de autoajuda, né? É psicologia pura apresentada em relação à mudança de comportamento. Então, a primeira camada é a dos resultados. Este nível, ele está preocupado em mudar os resultados. Por exemplo, perder peso. Eu quero publicar um livro. Agora, eu quero publicar um livro. Já viu aquelas pessoas que são ótimas em ideia? São ótimos em ideia e péssimos em execução. Por que não? Ela está só no resultado. Então, eu quero abrir uma empresa, eu quero criar uma startup, eu quero criar um aplicativo, eu tenho uma ideia para solucionar um problema, eu quero publicar um livro, eu quero vencer um campeonato. Isso é resultado. Tudo bem, lembrando, pessoal, não são elementos excludentes, tá? Não é porque eu estou trabalhando o que eu quero ser que eu não deva trabalhar o que eu tenho de resultado, aonde eu quero chegar. Não é isso, tá? Um complementa o outro. São elementos, são camadas complementares. Mas se eu não mudar, se eu não e não são, eu não preciso trabalhar isoladamente, eu posso ir trabalhando, combinando todas elas. Mas se eu não mudar quem eu sou, eu vou voltar aos hábitos antigos, eu vou ser um sabotador. Vide algumas pessoas que, infelizmente, fazem a cirurgia bariátrica e continuam com uma identidade de uma pessoa com obesidade mórbida. Ela não mudou a sua identidade, né? Então, a primeira camada é uma mudança de resultados. Ela é importante, mas eu não posso começar com ela. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. Então, a maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. Estabelecer meta, pessoal, é muito fácil. Eu posso sair estabelecendo uma série de metas, descumpri-las mais fácil ainda, né? Segunda camada, mudar o que eu faço, o passo a passo, os processos. Então, este nível está preocupado com a mudança dos meus hábitos e do sistema que eu tenho, né, ao qual este meu hábito faz parte. O conjunto que estes hábitos fazem parte, né? Sistema é isso, conjunto de partes interligadas, interagentes, que se interagem para alcançar um ou mais objetivos. O nosso organismo é um grande exemplo de sistema. A empresa é um sistema. Então não adianta estabelecer meta se o sistema vai contra a meta, se o método vai contra a meta. Então eu quero implementar uma nova rotina na academia. É processo, ótimo. Eu quero contratar um personal trainer que tenha determinado método, ótimo. Eu quero organizar a sua mesa para ter um melhor fluxo de trabalho, ótimo. Eu quero utilizar determinado software para fazer a minha análise estatística, um SPSS ou um Minitab, sei lá. Eu quero desenvolver uma prática de meditação para que eu tenha qual meta? Me irritar menos ou diminuir o meu estresse. Mas qual que é a minha essência? Qual que é a minha identidade? Que pessoa eu quero me transformar? Né? Então, a maioria dos hábitos que você cria está associado a este nível. Nós vamos muito no método. Quero mudar o método. Eu quero mudar o método. Mas se eu não mudo a identidade, logo, logo eu volto a hábitos anteriores. Então, a terceira e mais profunda camada é a da identidade. Então, o autor nos apresenta que esta camada, que este nível está relacionado às nossas crenças, à nossa visão de mundo, à nossa autoimagem, aos julgamentos que eu trago, né, os julgamentos que eu tenho
ao meu respeito e em relação aos outros também. Né? Muitas vezes nós não percebemos, nós não temos consciência dos nossos, né, dos nossos comportamentos e o que está por trás disso. Então, a maioria das crenças, das suposições, dos nossos preconceitos, está nessa terceira camada, né? Nessa camada mais profunda que molda a nossa identidade. Então, claro, né, o livro vale a pena a leitura, o mergulhar seu neste livro, mas aqui nós estamos trazendo uma visão, né, algumas pílulas importantes do livro. Então, os resultados referem-se ao que você obtém, ao que você está alcançando. Processos ao que eu faço, o meu passo a passo. Agora, a identidade é naquilo que eu acredito. Este é o problema. Muitas vezes, por conta das redes sociais e de uma série de outros fatores, nós compramos identidades alheias. E aí, comprando identidade alheia, eu posso até usar processos e estabelecer metas. Mas, de uma maneira não percebida, consciente ou inconsciente, né? Eu vou me sabotar. Eu vou me autodestruir. Então, esse processo de autossabotagem é muito comum. Quantas e quantas pessoas nos relatam esta autossabotagem? Porque não adequaram a identidade com o que realmente elas pretendem ser, para somente a partir daí definir o que pretendem fazer e definir o que pretendem alcançar de resultados. Geralmente nós invertemos tudo. Então, quando se trata em criar um hábito que perdure, um sistema de melhorias de 1%, o problema não é que um nível seja melhor ou pior do que o outro. É o que nós falamos. Todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira. Agora, o problema é que nem sempre eu estou indo na direção da minha identidade. É o que nós apresentamos aqui. Portanto, muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando, né, na meta, no que querem alcançar. Então, eu vou ter hábito focado em resultado. Porém, a alternativa é criar os hábitos focada em uma identidade. Né? Então, essa abordagem, nós vamos concentrar em quem realmente nós desejamos nos tornar. Então, eu quero me tornar um atleta. Né? Eu quero me tornar uma pessoa que tem uma vida baseada no esporte. Então, aí uma série de processos podem advir desta identidade. Uma série de metas, de resultados podem advir desta identidade, né? Desta forma de identidade. Então, a maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando querem aperfeiçoar aí os seus algum hábito em suas vidas. Então elas pensam, eu quero ser magro. Se eu adotar tal dieta, eu serei magro. Então eu quero ser magro é resultado. Emagrecer é o resultado. Eu vou adotar a dieta da lua, dieta do sol, sei lá qual dieta. Esse é o processo, a dieta é o processo. Então, elas estabelecem metas e vão determinar ações a serem feitas, que devem tomar para alcançar os seus objetivos, porém, não consideram as crenças, pois são as crenças que impulsionam as nossas ações. Então, não mudam a maneira de se enxergarem. E o autor, ele fala da importância de dar valor. Né? Então, tem essa identidade que acaba por... Essa identidade antiga que vai sabotar os seus novos planos, né? As suas novas... os novos hábitos que a pessoa deseja ter. Então, por exemplo,
Você pode desejar mais dinheiro, mas na minha essência, a minha identidade é uma identidade de alguém que consome, de consumidor voraz, ao invés de um produtor de recursos, de renda, de capital. Né? Então, com essa identidade, eu vou continuar, né, a ser atraído, consciente ou inconscientemente, por gastar cada vez mais. Né? Então, é comportamental. Eu posso, por exemplo, querer ter uma vida mais saudável, mas se eu continuar a priorizar o conforto à realização, eu vou ser atraído para atividades mais relaxantes do que para o treinamento que dói, que é algo que é difícil. Né? Eu me recordo de uma mudança que perdurou de hábito, em que o indivíduo quis, olha que motivação, ele quis mudar a sua identidade por uma simples razão. Se eu continuar com a identidade que eu estou, era ligado à vida saudável. Se eu continuar com a idade que eu estou, e eu já tenho uma relativa idade, ele tinha para mais de 35 anos, eu não conseguirei acompanhar e auxiliar o crescimento da minha filha. A continuar pelo estilo de vida que eu levo, pelos hábitos que eu tenho, pela identidade que eu tenho, eu vou, né, falecer antes de verificar, por exemplo, o casamento da minha filha ou a formatura da minha filha. E aí ele fez a sua transformação de identidade, mudando crenças, mudando valores, mudando comportamentos, que levaram a adquirir novos processos, melhores processos, porque os processos vão mudando constantemente, e alcançando as metas às quais ele se propôs, um conjunto. Mas ele partiu por esse elemento de essência. Né? Então, é o que nós falamos aqui. Então, é muito difícil mudar os hábitos se eu não mudar as crenças vinculadas, subjacentes, que levaram a este comportamento. Né? Então, você tem um novo objetivo, você tem um novo plano, mas continua sendo o mesmo. Então, dificilmente você conseguirá mudar. Né? Nós encontramos isso, às vezes, em alguns estudantes, né, que saem do ensino médio, entram para a universidade, mas não mudam a sua identidade. E eles acabam levando para este novo ambiente os hábitos que tinham anteriormente, acreditando, né, que ainda estão, né, com a mesma identidade. Às vezes esse processo de amadurecimento demanda um tempo maior em alguns. Então, a forma definitiva da motivação intrínseca é quando o hábito ele é parte de quem eu sou, da minha identidade. Então, uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo. Então, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero isso, aquilo, outro. Então, é muito diferente de dizer que eu sou o tipo de pessoa que é algo. Então, eu sou uma pessoa com vida saudável, com hábitos saudáveis, diferentemente do resultado que eu quero alcançar, tá bom? Então, quanto mais orgulho você tiver, né, é questão do orgulho, por esta nova identidade, quanto mais você se apaixonar por esta nova identidade, mais motivado você estará em relação a esses novos hábitos associados a essa identidade. Por isso a importância de estar em um grupo de outros apaixonados por esta identidade. Não apenas pelo processo, não apenas por meta. Né? Porque caso contrário, você vai buscar atalhos. E se atalho fosse bom, não se chamava atalho. Né? Então perceba que eu tenho que sentir orgulho, por exemplo, né,
dos meus novos hábitos para que eu possa continuar com esses hábitos. Se eu estiver, por exemplo, orgulhoso do meu novo corpo, enfim, isso vai estimular a não faltar aos treinos, a essa minha identidade. Né? Então, se eu estiver orgulhoso, aí nós colocamos outros exemplos. Se eu estiver orgulhoso da identidade de um gestor, de um administrador, de um CEO, de um exemplo de um executivo, né? Dificilmente eu vou ter hábitos ou metas de crescimento em relação ao curso ao qual eu faço. Então, tem pessoas que fazem determinado curso e detestam determinada identidade. É impossível que esta pessoa se torne, por mais que constantemente um professor ou outro esteja lhe passando técnicas, métodos, hábitos, por mais que metas sejam estabelecidas de resultados, de desempenho, dificilmente essa pessoa alcançará, né, uma constância quanto a esses resultados, tá bom? E aí nós falamos de hábitos, vamos falar um pouco rapidamente de rituais nas organizações. Então, o ritual nas organizações, ele é importante, até para gerar a identidade da organização, né? O ritual, ele dá este aspecto social à organização, de participação coletiva. Então, é o meio pelo qual o grupo afirma, se reafirma constantemente. Então, ele é fundamental para que esta essência da organização, a cultura da organização, conjunto de crenças, de valores, se perpetue, seja passada à frente, pois expressa e reforça o que para aquela organização é importante. E as empresas, as instituições, criam rituais que moldam a cultura, que moldam a identidade. Novamente, atribuindo um simbolismo dentro destes rituais, diante da coletividade. Quer ver um exemplo de ritual? Que nós vamos falar de vários, né? Mas, vamos dizer, de organizações de outra cultura que não a ocidental. No Japão, ainda hoje, não é algo da década de 80 e 90, não. Muitas organizações têm o hino. Sim, o hino da empresa, que ele é cantado. Ou em datas específicas, ou em alguns casos, em uma rotina quase que semanal. Né? Então, isso é uma ritualística dentro de algumas organizações. Outros exemplos, né? Festa de final de ano, reuniões às segundas-feiras, semana do reconhecimento, seminário de melhoria contínua. Então, a organização ela quer passar que é importante melhorar os seus processos. O que nós criamos? Uma semana de melhoria contínua. O que era isso? Uma vez ao mês, nós tínhamos um evento em que nós trazíamos palestrantes, mas não só isso. Nós trazíamos os próprios colaboradores para apresentarem o que melhoraram nos processos. Né? Então, dávamos um tempo aí de 3 meses. Então, a cada 3 meses, 4 meses, alguns processos eram escolhidos para mostrar o que eles aperfeiçoaram. E aí tinham premiações, tinha uma série de fatores. Isso cria o quê, pessoal? Uma cultura na organização. Qual cultura? De melhoria contínua. Cultura valiosíssima, tá bom? Então nós temos uma série de eventos que se repetem e que nós atribuímos um simbolismo a eles. Aqui nós damos um exemplo. Existe uma empresa que vocês conhecem aqui no Brasil chamada Mary Kay, na área de cosméticos. Então o que ela faz? Nos Estados Unidos, ela faz uma mistura de um espetáculo, um show circense, né? Misturado com um concurso de Miss. E é um evento, a Mary Kay trabalha muito com o público feminino, né? As representantes. Então o evento ele acontece de 2 a 3 dias em um grande local, diante de uma plateia animada,
vestida em um traje de gala, né? Então não é qualquer vestimenta. E aí o que acontece? As vendedoras são brindadas por uma série de prêmios que elas consideram importantes. Broches de ouro, de diamante, estolas de pele, automóveis na cor da marca da empresa, na cor rosa, com base no sucesso de vendas. Então, esse evento, esse grande evento, é um ritual, é uma ritualística que visa motivar as colaboradoras, os colaboradores, como uma forma de reconhecimento. Então, as organizações que trabalham com marketing multinível usam muito isso, até pelo distanciamento que elas têm entre os representantes, entre a força de vendas. Na área comercial, isso é muito comum também, né? Então, isso acaba por reforçar uma cultura, reforçar a importância da determinação, do otimismo, de vencer obstáculos, de enxergar a sua representação comercial como a sua própria empresa, sua própria marca, o sucesso do indivíduo, que você também pode alcançar, que todos podem alcançar. Enfim, é um ritual que as vendedoras, né, participam aí para alcançar as suas metas e para entenderem que é possível, seguindo isso daí é impossível, e reforça a cultura da organização, certo? Então a nossa sociedade ela é repleta de rituais que marcam a nossa identidade, que marca a nossa identidade para o mundo, para outros países, a partir das nossas ritualísticas. Então a presença de rituais cívicos, hasteamento da bandeira, desfiles de 7 de setembro, entre outros, acabam por reforçar um sentimento, que talvez seja o sentimento de nacionalidade de um povo, de pertence, né? Então, são formas de ritualísticas. Empresas da mesma forma. Tem empresa que tem rituais de admissão. Então, tem empresa, vou te dar um exemplo. Tem uma empresa, né, que nós prestávamos consultoria, o que ela tinha? O colaborador, quando entrava, era admitido na organização, ele era acompanhado durante o primeiro mês por um outro colaborador, que era tinha um nome específico lá, né, que era uma pessoa que seria uma espécie de cicerone dele durante esse primeiro mês. Né? Uma pessoa que iria apresentar a empresa, fazer ele se sentir pertence na cultura, enfim. Tem empresas que têm ações, têm rituais no momento de demissão, na hora de selecionar os colaboradores, na hora de gerar uma socialização, de confraternização. Tem empresas familiares, por exemplo, que trazem junto à sua cultura o elemento religião. Então tem empresas que qualquer evento social que é feito é realizado, seja um culto ecumênico, uma oração, é uma forma de ritualística. Tem empresas que têm rituais em confraternização, falamos da Mary Kay, rituais para promover os melhores, a meritocracia, enfim, muitos outros rituais que visam o quê? Reforçar a cultura da organização, tá bom? E aí o segundo tópico que nós vamos abordar para finalizar o nosso conteúdo da aula de hoje, o poder do reforço e também da punição no autoconceito do indivíduo. Então, o elogio e outros reforçadores de comportamento têm um peso muito importante no desenvolvimento do indivíduo, que muitos chamam, né, da pedagogia do positivo, ou a disciplina positiva na área da pedagogia. Então, muitos estudiosos apontam que elogios, mas também punições ou repressões, podem ter uma consequência danosa para o indivíduo. O cuidado que nós devemos ter em relação ao elogio. Né? Nós podemos cair num senso comum que traz um prejuízo maior do que o benefício. Vejamos. Quando se diz que uma pessoa... Pois não, pois não. Eu queria acrescentar algo, que eu estou lendo o livro do Dale Carnegie,
que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele fala sobre bajulação em um dos capítulos. Ótimo. Além disso, ele também fala que quando a gente vai elogiar uma pessoa, a gente tem que ser criativo nesse elogio. Não falar algo que ela já saiba ou que ela já sinta sobre ela mesma. Certo. E sabe qual é o perigo, Brenda? Da criação de um estereótipo. Então, o Dale Carnegie foi muito feliz, né, na sua época em falar a respeito do elogio como mera bajulação, né? Então, é utilizado aí com objetivos outros. Então, é justamente o que é apresentado aqui. Então, cuidado ao criar estereótipos. Por exemplo, quando se diz o que uma pessoa é. Então, você é inteligente. Você é competente. Ou o contrário, né? Você é incapaz. E atribui-se à pessoa dela, a esse indivíduo, esse adjetivo, essa pecha desse adjetivo, desse vínculo, que muitas vezes repetida, né, acaba por deformar a visão que o indivíduo tem sobre si mesmo, né? Então, nós devemos ter a autoconsciência ao ponto de entender que nem a crítica absoluta, nem o elogio absoluto são verdadeiros. E aí o caminho do equilíbrio é que é importante. E nós temos ambas as situações. Tá? As redes sociais estão aí repletas de haters, né? De pessoas que estão ao passo de um clique para a crítica absoluta. E se muitos jovens, adolescentes principalmente, que não têm uma personalidade totalmente construída, cristalizada, isso pode interferir no autoconceito dele, né? Então, mas isso também vale no âmbito do trabalho. Então, a partir do momento que ele passa a acreditar e internalizar que aquele adjetivo constitui a sua pessoa, ele passa a se comportar como tal. Então, muitos pais, né, e aí o lugar do elogio está nos pais, né? Se tem uma moradia do elogio, é o coração dos pais, de uma forma com boa intenção, muitos, né, falam, meu filho ele é inteligente. Quantas vezes, quantos de nós não fomos repletos deste elogio, de forma que internalizamos isso? Alguém poderia falar, Carlos, mas essa internalização é boa, né? Internalizar que eu sou inteligente. Cuidado, porque isso pode gerar algumas fugas, dada essa associação. Vamos verificar um pouco, né? Primeiro, um exemplo absurdo, mas que acontece. Muito em âmbito operacional, mas acontece. Já vislumbrei, enquanto consultor organizacional, uma série de exemplos relacionados a isso. Então, no chão de fábrica, quando empregados constantemente escutam frases de assédio moral, hoje isso é tipificado, em que, mesmo às vezes não falada, mas por meio de outros mecanismos, dizendo que, olha, a função que você faz, que você só serve para isso. Por exemplo, apertar um parafuso ou qualquer outra função de natureza mais tecnicista. Então, da mesma maneira, a pessoa, olha o contrário, a pessoa, e aí muitos colaboradores internalizam isso, né? Muitos colaboradores, quando chamados a participarem da gestão, não participam porque internalizaram isso anteriormente. Ah, eu só faço isso na minha empresa, né? Eu estou vendo que isso vai dar errado. Ah, não é papel meu. Porque a empresa sempre me tratou como uma parte de menor importância, né? Então, da mesma maneira, a pessoa... E aí vamos dar um outro exemplo positivo.
ela sempre ouviu que ela é inteligente. Sabe o que acontecerá? Poderá acontecer? Ela deixará de arriscar em situações que ela pode saber que não se sairá tão bem. Só para não perder o título, o pedestal que colocaram esta pessoa, que é o pedestal de ser inteligente. Ela não se arrisca, né? Ela fica sempre numa zona de conforto. Pior ainda, quando a culpa ou prejudica outros pelos seus fracassos. Então ela começa a se autopunir ou punir o outro, né? Às vezes os pais, às vezes o chefe, né? Então a culpa, né, ela nunca é colocada no devido equilíbrio. Ela é sempre colocada de uma maneira exagerada, seja interna ou externa. E aí, no que eu exagero, eu não equilibro as forças. Então, Carlos, mas aí ficou difícil, né? Eu não posso criticar, eu não posso elogiar, né? Eu não posso adjetivar, colocando a pecha, né, no indivíduo. Vamos entender o meio termo em relação a isso. Porque a psicologia, ela foca no quê, pessoal? No comportamento. E é isso que eu devo elogiar. Ou é isso que eu devo criticar. Né? O livro de Dale Carnegie nos fala também da crítica. O quanto a crítica ela é difícil de ser feita, ela não é aceita. Assassinos não reconhecem a sua culpa. Né? As cadeias muitas vezes estão lotadas de inocentes. Pessoas que talvez cometeram atrocidades e colocam a culpa ou na sociedade, ou no cônjuge, ou em outros elementos que não no comportamento que tiveram. Então, o autoconceito que nós falamos é o conceito que nós temos ao nosso respeito. Está vinculado o autoconceito à nossa identidade. E ele é formado pelo comportamento, pelas atitudes, pelas opiniões, que são, né, todos esses elementos dados pelos outros, que eu dou valor, então é um outro significante, não é um qualquer outro, é um professor no ensino médio ou nas fases, né, do seu primeiro contato com a escola, né, os pais, os parentes próximos, os amigos mais próximos, enfim, as pessoas que eu atribuo uma importância. Então ele é formado através de, por isso que é muito dito a importância do exemplo. Né? Então, ele é formado pelos comportamentos que eu observo, pelas atitudes que eu faço e que eu observo, pelas opiniões que eu escuto e que eu emito. Então, sem as pessoas significativas dando tais informações, a pessoa não terá uma referência. Então, o espelho é o outro. Né? Então, a pessoa significativa é que é o espelho, ao qual eu percebo se eu sou chato, se eu sou arrogante, se eu sou legal, se eu sou rabugento, se eu sou impaciente, se eu sou, enfim, irado, os meus comportamentos. É a partir do outro. Então, quando as opiniões e os comentários são dirigidos à pessoa, você é isso. O Adalton é um ótimo aluno, a Brenda é um ótimo aluno. A pessoa pode internalizar isso de uma maneira generalizada. Você é inteligente. Isso é uma frase que não diz nada. Não? É uma frase muito generalizada. E é irreal. E, no fundo, muitas vezes nós sabemos, no churrasco da família, né, quando você fala, olha, eu sou estudante universitário, é uma família que não teve, né, não tem como a cultura de outras pessoas terem tido acesso ao curso, né, superior, tem, né, essa generalização. E muitas vezes nós
Nossa, mas você E aí colocam você em um pedestal que você sabe que não é real. Quando você tem consciência disso, ótimo, né? A consciência, ela é a base da transformação. Então, todas as pessoas são inteligentes para alguma coisa e para outras não. É o fato. Talvez você seja ótimo em gestão e péssimo, não sei, em outra área, no esporte ou em outras habilidades. O mesmo ocorre com o contrário, você é incompetente. Então, todos nós temos competências e incompetências. Então, na verdade, né, nós temos que ter a consciência do nosso comportamento e o elogio ou a crítica ao comportamento. Então, essas distorções, e aqui está em destaque, não é à toa, estas distorções são corrigidas quando os elogios e também as críticas ou as repreensões são direcionadas ao comportamento e não à pessoa. Porque cuidado também, viu? Nós, enquanto gestores, muitas vezes temos que realizar críticas. A gente lê aquele livro do Dale Carnegie que fala: estou em uma sinuca de bico. Porque criticar é algo que afasta, que dificulta. E a ação do gestor, ela é inerente à crítica. Mas existem maneiras de se fazer a crítica. Dale Carnegie nos aponta algumas. E aqui, né, a psicologia também nos aponta o caminho da crítica ou do elogio focado no comportamento e não na criação de estereótipos que podem danificar o autoconceito. Isso em qualquer esfera, seja do infantil ao mais maduro do ser informação, porque estamos, enquanto respiramos, em informação. Né? E aí a importância do retorno, né, do feedback. Então, ao detectar erros ou acerto dos colaboradores, o gestor ajuda o colaborador ao descrever exatamente o que foi feito, de certo ou de errado. Tirando o foco do elogio ou da bronca ao trabalho em si. Né? Quer dizer, colocando o foco do elogio ou da bronca ao processo e não ao indivíduo. E esse é o real sentido do feedback. Então perceba, pessoal. Carlos, dá um exemplo disso. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando vamos implementar um sistema de gestão da qualidade numa empresa que quer certificar na ISO 9001 é implementar uma figura chamada relatório de não conformidade. O que é isso, Carlos? Relatório de não conformidade. É um relatório toda vez que ocorre uma não conformidade. O que é uma não conformidade? É toda vez que eu estou ferindo um procedimento interno, uma regra, gerando uma insatisfação no meu cliente externo ou interno. Então, toda vez que eu estou fora de um padrão que é o esperado, eu vou fazer este relatório. Só que as empresas, no primeiro momento que recebem esta metodologia, ficam um pouco inseguras em criar essa cultura, porque colaboradores falam: poxa, eu vou escrever um relatório de não conformidade para o indivíduo tal, eu vou ser o quê? Eu vou ser um dedo duro, um X9? Não é essa cultura que deve ser construída, mas é a cultura que vem no primeiro momento. E aí nós temos que substituí-la para entender que um relatório de não conformidade é uma oportunidade de melhoria contínua. Então o foco sai do indivíduo e vai para o processo. Quem não teve relatório de não conformidade significa que não está melhorando os seus processos. Talvez ele esteja sendo muito hábil em esconder os problemas dentro do tapete, por baixo do tapete. E quando eu retirar esse tapete, o assoalho estará podre. Então a pessoa não é que ela tem um processo perfeito, é que ela tem subterfúgios para esconder o processo, porque todo processo é passível de falhas. Todo processo, ele passa por melhorias contínuas, ele é possível de ser melhorado. E as não conformidades passam a ser de delação a oportunidade de melhorias.
Agora, mudar essa cultura não é do dia para a noite. É com treinamento, com reforço, com mudança de comportamento, com feedback, com essas ações que nós estamos propondo aqui. Então, eu não devo focar o relatório de não conformidade no indivíduo, mas no processo. É uma oportunidade para melhorar o processo. Claro, esse processo tem um líder de processo, mas não é que ele vai ser punido, não. Ele vai puxar para melhorar o processo. Ele é responsável por corrigir as falhas. E todo mundo tem estas falhas. Todos os processos têm estas falhas, certo? Então é uma mudança aí de foco, em que eu saio do indivíduo e vou o foco para o processo. Então esse é o sentido de ter um retorno, um feedback. Não focar no indivíduo, mas ter o foco no processo. Blanchard e Johnson, em 2004, eles sugerem que, ao repreender uma pessoa, eu devo descrever qual comportamento que foi feito que era inadequado. Né? Então, eu devo descrever o feito, dar uma rápida repreensão e elogiar também aspectos positivos. Então, isso é a fórmula do Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas, replicada por vários outros pensadores no campo da psicologia. Né? Vincular comportamentos, porque dentro daquele comportamento tem elementos positivos e elementos negativos. Então, os relatórios não estavam claros quanto aos objetivos e atrapalharam o andamento da reunião. Nós temos que refazer. Porém, confiamos na qualidade do seu trabalho. Sabemos que você é capaz disso. Né? Então, é uma forma de você atenuar, né, a crítica. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para apresentar quanto ao conteúdo de hoje. Tá? Pessoal, eu coloquei na nossa sala um aviso em relação a um evento que ocorrerá na próxima semana, que é o SimPEX, que é um evento do Instituto Federal de Goiás, do IFG. São mais de 160 palestras e minicursos que ocorrerão de segunda até sábado de manhã. Então eu convido vocês a participarem, terá certificado, façam as inscrições, lá eu informo dentro do mural nosso, da nossa disciplina, orientações sobre o que é esse evento e o link para fazer a inscrição, tá bom? Quando você faz a inscrição, você entra dentro dos painéis e escolhe qual painel você quer certificar, aquele que você quer participar. Aquele que você participou, você obtém o certificado de participação. Então, tá feito o convite. Na próxima semana, eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, eu estarei envolvido nestas atividades, então nós não teremos a aula na próxima sexta-feira de maneira síncrona, de maneira ao vivo. Então, ela será gravada e disponibilizada para vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado, né, que a aula tenha sido boa, e eu peço aí que vocês, por favor, escrevam aí no chat a palavra presente, tá? Então, a partir de agora, escrevam a palavra presente, depois eu vou buscar e registrar a presença por meio do chat. Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana, fiquem bem, né? Tivemos aí uma segunda onda de pandemia, a coisa está grave, espero que vocês estejam bem, saudáveis, e a família de vocês também. São os meus votos, fiquem bem aí, e uma boa noite, um bom final de semana, boas aulas para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, fiquem em paz aí. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.